Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de aquecimento, né, para super aula Tomando Rumo na Vida. E nessa aula de hoje, o nosso tema é vocação, missão e Ikigai. Grande desafio, né, trabalhar esse tema em uma horinha. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir abrir esse portal, né? Eu sou Marina e vou acompanhar vocês hoje. E gostaria de propor para a gente já começar que você alinhe bem a sua coluna, né? Se tiver sentado, sente numa postura confortável, mas com os dois pés no chão. E sinta a base da coluna bem apoiada nos isquios. E alinhe bem essa coluna. E um exercício de respiração simples, que a gente vai inspirar intencionando trazer a energia para essa base da coluna e vai preenchendo a coluna de baixo até em cima com essa inspiração de energia, né? Então a gente inspira e vai sentindo a coluna sendo preenchida de energia de baixo até em cima, até a altura da nuca. E expira, deixa fluir. E a ideia é que esse exercício de respiração continue, né? Vamos fazer mais umas 3, 4 vezes, inspirando, preenchendo essa coluna de energia que vai lá da base até em cima e soltando. E pouco a pouco, vamos imaginar que esse fio de luz que está na nossa coluna, que se movimenta nessa energia da respiração, vamos imaginar que esse fio de luz, ele vai até o centro da Terra, a partir da base da nossa coluna, e ele vai até o céu, até a estrela mais brilhante do céu, a partir do alto, daqui da nuca, passando pela cabeça, pelo topo da cabeça. Então, continua a respiração e percebe essa conexão do céu e da terra, que a sua coluna alinhada e respirando livremente, ela pode fazer. E esse exercício de respiração, você pode fazer todos os dias e associá-lo a alguma prática corporal, né? Pode ser um yoga, um alongamento, ou outra prática que faz bem para você, mas que te ajude nesse alinhamento da coluna, né? Quando a gente está alinhado fisicamente, quando o nosso corpo, a nossa coluna se alinha, fica muito mais fácil, muito mais evidente ouvir, né, escutar bem qual é a conexão do céu e da terra, né? Qual é o chamado que a gente veio atender aqui. Então, é um convite para uma atenção especial para essa coluna, para essa postura, e nesse trabalho do corpo, a gente ajuda o nosso ser, o nosso eu, a ouvir bem o chamado e a colocar em prática aqui na Terra. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, vocação, missão, Ikigai. E com essa energia aí da coluna alinhada e do alinhamento céu e terra, dentro de você, dentro do seu coração, céu e terra estão juntos. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos um pouco e a fazer um exercício de imaginação. Continua respirando, deixa a respiração livre.
Coluna alinhada, os ombros relaxados. Imagine que antes mesmo de você nascer, você sonhou, junto com a Vovó Terra, junto com o Grande Espírito, você sonhou um sonho sagrado. O seu sonho sagrado a ser manifesto aqui no planeta, nesta sua passagem aqui na Terra. E neste sonho, você tinha as imagens, as formas, os movimentos. Você tinha a energia do que você veio viver. Neste sonho, você também trazia para a Terra as sementes, os grãos de todos os seus dons, seus talentos e competências a serem desenvolvidas aqui. E você nasceu, e cresceu, e se desenvolveu, e teve muitas experiências, conheceu muitas pessoas, dedicou-se a vários projetos até hoje. E consciente ou inconscientemente, você semeou muitas de suas sementes pelos caminhos que trilhou. O resultado é que ao seu redor e atrás de você, no caminho que você trilhou, existem plantas, árvores, florestas, flores e frutos. E ao reencontrar e reconhecer cada um deles, você vai se lembrar, você vai atualizar e se sentir mais próximo do seu sonho sagrado, que te chama na direção do futuro, do seu vir a ser, do seu destino. E você ainda tem muitas sementes na mão. Agora, aqui e agora. Você ainda tem muitas sementes dentro de si. Agora você pode abrir os olhos e perceber que isso é vocação. Vocação vem do latim, né? Vocare, que quer dizer chamado. A gente é chamado para empreender um caminho aqui na Terra, aqui na vida. E esse chamado acaba que é um acordo com o divino que a gente já faz antes de vir. E a vocação, ela é o tema da sua encarnação, é o tema da encarnação do eu aqui na Terra. Mas e por que é importante que eu saiba qual é a minha vocação? Não dá para vir e viver e pronto, né? Sem se preocupar muito em qual é a vocação. A verdade é que quanto mais consciência a gente tem da nossa vocação, e essa consciência vai sendo lapidada, né, ao longo dos anos, como uma grande cebola, né? Cada hora a gente descasca um pouquinho, cada ano, cada experiência, a gente vai tendo um pouco mais de consciência do que é ela e colocando as palavras mais adequadas, né? Seja para nós mesmos ou seja para exprimir. Mas a vocação, ela serve para a gente se sentir inteiro, para a gente se sentir completamente integrado no ser humano que a gente é, aqui e agora. Então, ter mais consciência da vocação significa fazer sentido o nosso cotidiano, a nossa agenda semanal, a nossa agenda mensal. Ontem Saulo estava falando disso, né, da gestão do tempo.
Então, como que essa vocação ela se manifesta na nossa vida cotidiana? Ter consciência da vocação também faz a gente perceber o sentido do nosso momento biográfico. Em que fase da vida eu estou? Em que momento, em que setênio, em que ano eu estou? E como que essa vocação faz sentido no que eu estou vivendo agora, nesse meu momento biográfico. E ter consciência da vocação faz a gente ter uma sensação de fazer sentido essa vida inteira terrena, né? Essa encarnação terrena. Então, esse tema, a vocação, ele traz essa sensação, não só o tema, mas a consciência dessa vocação traz essa sensação do estar inteiro, estar bem na sua pele, no seu dia a dia, na sua fase da vida e nessa existência. Né? Então, não é assunto a se negligenciar, né? Quando a gente tem consciência disso. Mas então, existe uma vocação, um chamado. Eita, Marina, então eu vou ter que fazer a mesma coisa a minha vida toda? Claro que não, né, minha gente? O chamado é o tema da encarnação. Mas esse tema, esse chamado, ele vai ser manifesto de várias formas ao longo da vida. E há essas várias formas de manifestação do tema, da vocação, do chamado, a gente chama de missão. Então, durante uma vida, a gente tem várias missões. E aí, a gente pode ter várias missões, inclusive, no mesmo momento de vida, em diferentes áreas. Então, em diferentes momentos da vida, em diferentes áreas, podemos ter várias missões que vão manifestar na prática, aqui na Terra, a nossa vocação. E aí tem alguém que vai dizer assim: ah, mas olha, desde bem criança, adolescente, enfim, eu percebi que a minha vocação era ser médico. Então, minha vocação é ser médico, eu resolvi estudar um monte e fui médico, e sou médico, vou ser médico a minha vida toda. Errado. Médico, ser professor, ser engenheiro, não é vocação. É missão. É preciso ir além e perceber qual é a real vocação. Para que você não fique preso a sua vida toda a uma missão, achando que está fazendo a vocação. Porque às vezes a gente tem experiências de estar de tá muito apegado, né, a uma missão por achar que esta é a vocação. E como a vocação é algo realmente único, né, que a gente traz, como que a gente vai soltar, né, essa missão se a gente confunde que ele é a vocação? Então, para o exemplo do médico que eu acabei de dar, a pessoa precisa ver qual é a real vocação. Se é trabalhar com cura, se é saúde, bem-estar das pessoas, se é um serviço humanitário. Então, a mesma pessoa que resolveu ser médico por acreditar de trabalhar com cura, pode ser que ao longo da vida tenha um momento que decida fazer outra coisa, que decida estudar outros tipos de medicina, que decida empreender outros trabalhos relacionados à cura, um reiki, uma massagem, medicina natural e planta, e que vai continuar atingindo e fazendo a sua missão. Né? Eu conheço, inclusive, mães médicas que teve um momento quando chegaram os filhos que parou tudo e cuidou de ver como que as crianças se desenvolvem e como que cuida da saúde e não da doença, né? De fortalecer o sistema imunitário da criança. Então, vão ter várias experiências ao longo da vida
que manifestam as missões relacionadas a essa vocação. Então, acho que esse começo ficou claro o que é vocação e o que é missão. Arthur. Eu não estou vendo, ninguém falou oi. Estou vendo só Arthur. Pessoal que está aí, diz um oi para eu saber quem está, para a gente ir conversando, mesmo que seja com esse recurso aqui, né? Tem uma pequena limitação. E qual é a vantagem de conhecer a nossa missão e a nossa vocação, né? A nossa missão atual e a vocação? É saber, quando a gente conhece a nossa vocação, a gente sabe qual é o fio condutor da nossa vida. Oi, Carol, bom dia. E esse fio condutor, ele vai desde antes da gente nascer, né? Passa pela nossa vida e vai até depois. Então, saber a nossa vocação é se alinhar nesse fio condutor. E estando nesse fio, fazer as escolhas, né? Andar em equilíbrio nesse fio, fazer as escolhas na direção desse fio. Porque quando a gente se distancia, certamente tem um, ou pelo menos um dos nossos corpos que adoece, né? Então, é possível que seja o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, ele pode adoecer quando a gente se distancia desse fio. Porque vocação, ela é vida, é o chamado para a vida. E quando a gente está alinhado, a vantagem de estar alinhado a essa sua vocação é você poder cultivar as sementes que você trouxe. Porque foi um presente no seu sonho sagrado receber essas sementes de dons, de talentos, de competências a serem desenvolvidas na Terra. E daí, alinhado com a sua vocação, você pode ter uma vida fértil. Você pode ter uma vida fluida, uma vida que floresça. E assim ter mais prazer na vida, ter mais saúde, ter mais vitalidade. E deixar o seu legado com a máxima eficiência, o mínimo esforço e o maior prazer. Deixar o seu legado. Eu queria pedir para o Saulo contar um pouco para a gente como que na vida dele, a vocação dele se apresenta e se apresentou sob diferentes missões. Só para a gente ter um parâmetro, uma ilustração de como que é possível uma vocação se manifestar em diferentes missões ao longo da vida. Apesar da vida dele não ser tão longa assim, é muito jovem, meu marido, né? Mas até agora, né? Porque eu acho que vai ter muita coisa para frente nesse destino aí, nesse chamado. Vou deixar o Saulo vir compartilhar com vocês a experiência dele. Mas fica aí, fica aí. Vamos afastar um pouquinho. Oi, pessoal. Legal ver vocês. Hoje eu tô de convidado. Vem mais para cá, porque senão para a pessoa que está assistindo no celular. Tá? Mas Depois eu volto. não some não, vem cá. Tá bom. É bom você me fazer as perguntas, né? Para eu contar. Você falou para eu contar a minha vida, né? Não precisa contar a vida toda, não. O pessoal só tem uma hora. E A ele vocação, é mineiro, né? né? Vocação. Mineiro sabe como é. Começa, pega na prosa, vai. Vamos lá. A vocação e as missões. Pronto, Você pode falar das missões e deixar a vocação para falar por último. a vocação quando eu era jovem, né? Quando a gente vai fazer o vestibular, a vocação para mim era uma grande questão. Eu não sabia qual era a minha vocação. A gente fez até uma sessão com os amigos. Tinha um amigo que a mãe dele era psicóloga. Ela fez uma sessão vocacional para gente. E foi muito legal, mas eu saí sem saber também. Eu não sabia a vocação.
E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu hesitei. Na época, na véspera de se inscrever, eu estava hesitando entre história, ciências sociais, psicologia, administração, e tinha mais uma lá que eu não lembro. Acho que era filosofia. Aí eu acabei indo para administração, que era a parte mais prática, assim. Mas eu não tinha a menor ideia. Eu até joguei o Xing para ver o que ia dar, né? E foi uma escolha bem intuitiva. Acontece que eu sempre gostei de estudar e já adolescente, assim, dava aula particular, né? E aí na faculdade, no ano 2000, né? Que você vai falar dos anos de missão, de vocação, né? No ano 2000, eu estava no centro acadêmico e era presidente do centro acadêmico, lá na faculdade, na FEUSP. E a gente surgiu a ideia e a gente implementou bem rápido da criação do cursinho FEA-USP. Então ali foi uma experiência interessante, que já era uma... Poxa, a gente estava criando uma escola, né? Era um cursinho. Ele existe até hoje, né? A gente criou, abriu uma primeira turma, tinha 145 alunos. 6 meses depois a gente dobrou, foi para 300. 6 meses depois triplicou, foi para 450 alunos. E eu, nesse cursinho, nessa aventura, eu estava administrando no começo e estruturei o negócio para que a gestão fosse sempre de pessoas voluntárias, de alunos, né, da faculdade. E eu dava plantão de física no cursinho, né? E depois que eu passei por essa aventura, em 2002 eu me formei e eu fui para o mercado de trabalho. Eu já tinha trabalhado um pouco, né, estagiado em consultoria e tal, e eu fui vendo que eu queria continuar estudando, continuar e fazer carreira acadêmica. E aí foi que eu vim para a França fazer mestrado, doutorado e me tornei professor de empreendedorismo. E hoje, quando eu olho para trás, a minha vocação ficou clara, né? Porque eu vejo que tem uma constante nessas experiências, que é o ensinar, né? O aprender e o ensinar, a curiosidade de aprender e transmitir. E eu gostava muito do quadro, né? Do giz no quadro, eu gostava de explicar as coisas para os outros. E eu sempre gostei, né? Então, eu gostava do cursinho, eu gostava de dar uma de professor de cursinho, né? Isso eu sempre gostei. E a vida foi me colocando em situações, algumas vezes, assim, de liderança. E aí eu fui percebendo também que, avaliando, eu sempre tive uma preocupação de transmitir, né? Mesmo enquanto líder. Eu não fazia questão de ficar liderando ou para sempre, mas era importante que eu ensinasse aquilo que eu sabia para que os outros que viessem depois de mim continuassem o trabalho, né? Eu acho que esse espírito no cursinho tem até hoje, né? Que a gestão ela se renova assim a cada ano, 2 anos, está sempre sendo renovada e melhorando a cada ano. Eu acho que vem dessa coisa de você aprender e transmitir, aprender e transmitir. Eu acho que essa é a minha vocação. E depois, como que entrou a questão do coach? Porque além da história na escola, na faculdade, você começou a transmitir e a compartilhar também com os empreendedores na prática. Foi. É porque, assim, quando a gente tem a vontade, né, daquilo, por exemplo, eu acho que essa vocação tem muito a ver com a vontade. Acho que você fala do corpo do eu, né? E a vocação tem a ver com isso, eu acho. Intuitivamente, eu penso assim, mas eu nunca fui muito preso à forma.
Eu sempre acho que em alguns, pelo menos no meu caso, a vocação é tão forte que assim eu fico me perguntando se a forma que eu estou, na estrutura que eu estou, ela me ajuda a fazer o meu papel ou não. O meu papel é aprender e transmitir. Então, às vezes, uma estrutura formal de escola, né, de sala de aula, de faculdade, de você ser o professor, às vezes aquilo te ajuda, mas em determinadas circunstâncias aquilo também tem limites, né? E te engessa. E eu percebi que para muita gente dar o passo para ser empreendedor é uma mudança muito grande na vida. E precisa de um acompanhamento mais personalizado, né? E quando você está dando aula, eu já dei aula para, imagina, para grupos de 500 alunos, eu já dei aula para 100 alunos, você sempre tem uma variedade muito grande de interesses. Nem todo mundo quer empreender. E às vezes aluno que quer, ele não acaba não empreendendo porque ele está numa equipe que não necessariamente quer e tal. E aos poucos a vida ela vai levando a gente, né, por caminhos às vezes que a gente não entende no momento, só depois. Aos poucos eu fui me interessando por essa questão do coaching. Apareceu a oportunidade de fazer uma formação de coaching, eu fiz, eu adorei. E aí eu comecei a utilizar um pouco disso nas aulas, e naturalmente, né, sem fazer propaganda, inclusive não eram nem meus alunos, né, pessoas externas mesmo, conversando, pedindo conselho, vieram me procurar para ver se eu podia fazer um trabalho de coaching. Eram pessoas que queriam empreender, né? Acho que nos diversos casos a maioria estava até empregada, mas estava querendo empreender pelo sonho, pela vocação, né? Ou pela intuição de que aquele era o caminho dela. E aí o coaching ajuda muito, né? Porque no coaching é outra postura, né? O professor, a gente vem com o conteúdo meio que já pronto, né? Do que a gente acha importante. Mas no coaching, a gente vem com o ouvido também muito aberto, né? No professor, eu sempre fui de ouvido aberto à escuta, mas no coaching a gente abre ainda mais e vem com menos conteúdo, espera que comece do coaching, né? Então, são ferramentas, eu acho, né? São ferramentas muito úteis para acompanhar as pessoas, vê-las se transformando, né? Porque eu acho que a realização de todo mundo que quer transmitir alguma coisa, ou que está ali nessa vocação de aprender e compartilhar, a alegria é ver a transformação das pessoas, né? Com aquele conhecimento. E aí o coaching é muito bacana também, de poder ver de perto, né? E acompanhar, às vezes, por mais tempo do que uma aula, outra, ou até um curso que dure um semestre. O coaching, ele não é que ele dura mais que um semestre, não, ele dura menos. Mas a gente guarda o contato, né, da pessoa. Como a gente vai mais fundo, a gente tem notícia daquela pessoa depois, né? Ela volta para dizer o que aconteceu, né? E aí é muito legal. É realmente muito realizador. E você conseguiria fazer um resumo de quais missões são relacionadas a essa sua vocação, de uma forma sintética? Que missões, em que momento, em que fase da vida, associar a fase da vida à missão que você viveu? Olha, primeiro eu tenho que te falar, amor, que eu sempre na minha vida, durante muito tempo, eu ficava me perguntando, mas qual é a minha missão? Eu achava que eu tinha uma missão de vida, eu ficava me perguntando, qual é a minha missão? E eu achava que só tinha uma. E foi você que me disse, tem várias. Então, para mim, isso já foi uma ficha que caiu enorme, sabe? De me dar conta que tem várias missões. Olha só que bacana. Então, agora, quando eu olho para as experiências, eu vejo que, por exemplo, no cursinho FEA-USP tinha uma missão ali, que era ajudar a democratizar o acesso à universidade, né, ao ensino superior.
Era uma missão estruturar aquilo, né? E ajudar as pessoas a crescerem naquilo, porque eu estava na universidade pública, a Universidade de São Paulo, muita gente ali vinha de famílias abastadas e a grande maioria da população não tem acesso. Então, você democratizar o acesso à universidade. E ao fazer isso, você democratiza para quem precisa, mas também sensibiliza quem está já na universidade. Então, para as pessoas que estavam em volta de mim, que muitas vinham de famílias ricas, foi uma baita experiência. Eles se transformaram naquele processo, porque entrevistando as pessoas que vinham, vendo os alunos de um cursinho popular, para eles foi abrir os olhos. Né? Eles encontraram pessoas que vinham de bairros que eles nunca tinham conhecido, eles nunca tinham colocado pele. E essa experiência você tinha que idade? 20 anos. 20 anos. Eu tinha 20 anos. E ali eu vi a transformação neles, e ao mesmo tempo que a gente estava cumprindo aquela missão de democratizar o acesso à universidade. E eu acho que tem a ver com as pessoas viverem o seu potencial, né? Que eu falo muito. Eu acho que no coaching também, eu vejo isso. Eu vejo aquela pessoa travada com coisas, e durante o processo de coaching eu vou destravando, ela vai destravando. É como se você tira... É como um rio que está represado, aí você vai e tira uma pedra ali, que é uma pedra grande, aí a pessoa vai e flui, todas as outras pedrinhas vão saindo. Você entendeu? E então é uma missão que a gente faz individualmente, mas que tem uma grande repercussão de transformação pessoal. E agora, nesse projeto que a gente está fazendo, eu sinto essa alegria também. É engraçado, porque você fez o exercício no outro dia da live da aula do meio da vida, né? E, poxa, no meio da vida eu estava fazendo cursinho. Eu estava criando o cursinho, foi a USP. E agora a gente está criando lanterna biográfica, né? E a gente está estruturando o curso, e eu estou vendo que, poxa, aqui dá para a gente botar toda essa missão de transformação pessoal, né? De desbloquear as pessoas ali onde elas estão bloqueadas, e dá para fazer com uma certa escala, não precisa ser um de cada vez, pode ser um grupo ao mesmo tempo, né? E aí um ajuda o outro nessas transformações. Eu estou bem motivado. Gratidão. Me ajudei? Ajudou. Espero que tenha ajudado, viu? Vou voltar para o suporte técnico. Valeu. Grata, tá. Então, deu para clarear um pouco essa história de missão e vocação, a vocação como um chamado principal. O Arthur está dizendo que foi massa. E as missões como uma forma de manifestar esse chamado, né? E que vai estar também associado ao seu momento de vida. Cada momento de vida, às vezes você foca mais energia em uma área da vida, e dentro dessa área da vida você assume missões importantes, né, para aquele momento. E aí é possível que você me diga assim, mas Marina, eu já conheço a minha missão, já sei qual é a minha missão, então acho que não preciso estudar sobre missão, aprofundar sobre esse tema. E aí eu diria, bom que saiba a missão, muito bom. Agora, que tal se a gente vai mais fundo e consegue colocar em prática cada vez mais a sua missão e a sua vocação na Terra? Eu acho que é por isso que a gente está aqui, por isso que a Lanterna Biográfica existe, né? Para que vocações e missões sagradas venham e se manifestem concretamente aqui na Terra. E é isso que a gente traz, né? Com esse convite da nossa lanterninha. E é possível também que você tenha uma crença limitante de que, mas a minha vocação, ela não dá dinheiro, né? Com a minha vocação eu não consigo me sustentar ou sustentar a minha família. Vem com a gente. Aí Saulo já está dizendo, aí vem com a gente. Ele se anima logo com esse desafio, né? Porque realmente o trabalho
do Saulo é ajudar a concretizar esses sonhos, né? Então, como que essas crenças são só crenças limitantes de que a sua vocação não, de que cumprir a sua vocação na Terra não te dá o teu sustento e por isso você precisa abrir mão dela. Né? Então, assim, que isso realmente seja deixado para trás para que a gente abra novas possibilidades de que essa vocação ganhe missões na Terra vivas e frutíferas. Né? E é possível que a pessoa também fale assim, mas se eu trocar de carreira, se eu mudar de missão, para me alinhar melhor à minha vocação, talvez eu não consiga sustentar minha família, ou talvez eu não consiga começar do zero e vão ter outras pessoas que já fazem a mesma coisa, e aí eu tenho medo dessa concorrência, enfim. Né? Tem muita gente que tem uma resistência de assumir e de empreender, né? Muitas vezes gerados pelo medo. E a gente diz, mas ninguém vai fazer como você, né? Porque apesar da vocação, do chamado, pode até ser semelhante com de outras pessoas, mas a forma como você vai manifestar esse chamado na Terra, ela é única, ela é só sua. As sementes que você trouxe do seu sonho sagrado, elas são únicas. Então, é a sua forma de manifestar essa vocação na Terra, através das missões que você assume, é que é única. E aí é isso que a gente vai trabalhando e desenvolvendo junto aqui no Lanterna Biográfica. E, na verdade, o que você precisa mesmo é um plano, quando você já sabe a vocação, né? Porque a gente no Lanterna tem as duas coisas, tem o caminho para encontrar essa vocação e essa missão, as missões, e tem o plano de ação, o plano para chegar até lá com as ferramentas e com o suporte que são necessários para chegar lá. Né? Então, tudo isso pode ficar tranquilo, que aqui a gente reuniu ao longo desses anos tudo isso para que seja possível. Né? E existe um jeito errado de descobrir missão e vocação. E aí eu peço até desculpa ao Saulo que fez tentativa vocacional aí com 18 anos, porque um jeito errado é associar de uma forma muito simplória. Você gosta de matemática, você vai ser engenheiro. Né? Você gosta de planta, você vai estudar biologia. Você gosta disso, enfim. Isso é muito simplório, né? O ser humano ele tem várias outras nuances e que vão sendo desveladas ao longo da vida e a gente precisa ir um pouco mais fundo, né? Nessas nuances. E por isso que eu gosto tanto do trabalho biográfico de base antroposófica, porque a gente vai trabalhando as fases da vida, a gente vai identificando as passagens e as idades que são chaves nesse tema de vocação. E nessas passagens, a gente vai ver, associar essas passagens ao momento planetário que fortalece o chamado da vocação e da missão. E aí, eu queria falar um pouco para vocês de qual é essa relação, né, do momento biográfico com a força dos planetas. Numa aula curtinha não vai dar para eu falar de toda a força de todos os planetas, mas eu vou escolher 2 que são essenciais para esse tema de hoje. E esses planetas são Saturno e Júpiter. Então, Saturno
é um planeta que ele leva mais ou menos 29 anos e meio para fazer a volta, né, ao redor do Sol. Saturno é um planeta que ele traz como elemento, como força, uma força restritiva, né? Saturno ele restringe, ele dá um limite, ele dá um contorno. Saturno ele traz a força do desafio, da responsabilidade. Saturno ele meio que coloca na parede, sabe? Assim, Saturno ele diz, ó, diz aí a que veio e vamos nessa, te põe na parede. Então é um planeta que é bom honrá-lo e aprender com ele. Saturno ele traz isso, ele traz esse limite, ele traz essa restrição, ele convida você para a responsabilidade, vem para a responsa e ele te traz o desafio, né? O desafio, isso é Saturno. E um outro planeta que é fundamental nesse tema da vocação e da missão é o Júpiter. E Júpiter, ele leva 11 anos e meio para fazer sua volta, né, ao redor do Sol. Estou falando isso de tempo, mas a gente volta depois. Isso não é o mais importante agora. Júpiter, ele tem a força da expansão, do crescimento. Então, Júpiter, ele tem a força do mistério, né, a força do divino, do mistério, essa expansão, esse crescimento, essa força ilimitada, né, de expansão, de expressão, de crescimento. E esses dois planetinhas, muito sabidos, eles têm um efeito fundamental no trabalho de missão e vocação. Porque enquanto eles estão dando a voltinha deles ao redor do Sol, tem alguns momentos que eles estão em oposição. O Solzinho no meio, o Saturno de um lado, o Júpiter do outro. E quando eles estão em oposição, são anos que o que é forte é a missão. Então, os anos que Saturno e Júpiter estão em oposição são anos que a gente, aqui na Terra, vivendo a nossa vida, cada um na sua idade, vai ter ainda mais clareza e ainda mais oportunidade de perceber e de vivenciar a nossa missão daquele momento. E nos anos que eles, nas suas voltinhas ao redor do Sol, se alinham, ficam próximos, ficam perto, que são os anos de conjunção Saturno-Júpiter, são os anos de vocação. Quando Saturno e Júpiter estão juntos, a gente é chamado ainda mais para olhar e para vivenciar com consciência a nossa vocação. E nesses anos de Saturno e Júpiter juntos, conjunção, a gente precisa ser muito criativo, sabe? A criatividade é o que conta nesse ano de conjunção. Porque a gente precisa de uma saída criativa para expandir, para crescer na restrição de Saturno, né? Nos limites que Saturno impõe, né? Nos desafios que Saturno traz, né? Na responsabilidade que ele exige, a gente precisa expandir e crescer, né? Para manifestar essa vocação na Terra. Então, o ano que é de conjunção é um ano que chama para isso, para essa saída criativa, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente está justamente no ano de conjunção de Saturno com Júpiter. Então, não dá para perder tempo, minha gente. É agora o momento. Pois é, eu vou falar aqui dos anos, talvez até para ajudar a vocês a fazerem um exercício depois, quando quiserem fazer o exercício. Que é o seguinte, vou falar logo dessa conjunção, que é um negócio mais forte. Desde dezembro do ano passado, do 21 de dezembro, foi quando Saturno e Júpiter estavam exatamente alinhados, juntinhos.
né? E os dois em Aquário. É por isso que a gente fala que a gente está na era de Aquário. Pois é, Saturno e Júpiter juntos na era de Aquário, ou seja, a sua vocação com a era de Aquário. Então, vamos pensar aí no que isso significa. A era de Aquário, ela vai trazer... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos a força da mudança, do novo, do coletivo. Né? Aquário, ele traz isso, ele traz essa força também da inovação, da tecnologia, da inovação, de como que a gente utiliza do novo, da novidade, para promover o coletivo, para promover a mudança necessária. Né? Então, o Aquário, a era de Aquário é revolucionário, né? Assim, o Aquário é revolucionário. E aí, a gente está com Júpiter e Saturno juntinhos em Aquário. Então, é o momento de realmente assumir essa vocação revolucionária no Aquário. Com todas as restrições e limitações que Saturno dá, mas crescer e expandir com a força do Júpiter. Então, o Júpiter, que ele anda mais rápido, né? Eu falei que o ciclo dele é de 11 anos e meio. Ele fica em Aquário até o final de 2021, até 28 de dezembro. Né? Então, ele passou praticamente um ano em Aquário. Já Saturno vai ficar até março de 2023, minha gente. Então, até março de 2023, haja restrição, limite, desafio dentro desse movimento aquariano revolucionário. Então, a gente vai precisar desenvolver muita disciplina, muita persistência, sabe? Para colocar a nossa vocação na Terra. Ao mesmo tempo que é o momento mais propício. Então, se você quer trabalhar e quer implementar a mudança que você precisa, tipo, vamos aproveitar até o final do ano e trabalhar bastante. Mas mesmo depois do final do ano tem que continuar, não tem jeito. Começou, não para mais, né? Como andar de bicicleta. Tem que continuar, porque senão cai. Então, é um momento, assim, realmente importante, fundamental, que a gente aproveite, né, as forças dos planetas a nosso favor, né, dentro do nosso do nosso propósito de se trabalhar, de fortalecer e de colocar na prática, né, de implementar na prática a mudança que a gente precisa. E aí, eu gostaria de deixar para vocês um pequeno exercício que vocês podem fazer aos poucos, que é sobre relacionar, né, os anos de missão e vocação. E aí eu vou dar aqui os anos, talvez o Saulo pode digitar para a gente. Então, os anos de oposição, né, quando Saturno e Júpiter estão em oposição, são os anos relacionados à missão. Então, vou botar os dois últimos que a gente teve aqui, são a cada 10 anos. No ano de 1990, porque chega final de 90 e começa em 91. Pode botar 90/91, 1990, 91. E também o ano de 2009 e 2010. 2009 e 2010. Esses são anos de oposição. Oposição, Saturno e Júpiter em oposição, são anos de missão. Então, você pode anotar essas datas, esses anos. Tá compartilhado, tá beleza. Esses anos de oposição são anos de missão, né? E você pode olhar nesses anos, nessas datas, que momento da sua vida você estava vivendo nesses anos, o que você estava fazendo, o que você estava vivenciando e concretizando, né? Quais eram seus projetos, suas atividades e
que você estava se dedicando mais e perceber alguns indícios da missão que você desenvolveu naquele momento. Né? No ano 90, eu sei que vocês são um pouco jovens, eu não sei a idade de todo mundo que está vendo, mas ano 90, 91, 2009, 2010 são anos de missão, oposição Saturno-Júpiter. E aí a gente vai para os anos de conjunção, que são anos de vocação. Conjunção Saturno-Júpiter, quando eles estão juntinhos, são anos de vocação. A gente tem o ano de 2000, justamente quando Saulo criou o cursinho, né? Ano de 2000. E temos agora 2020 e 2021, porque na verdade começa só no 21 de dezembro de 2020. Então, é 2021 inteiro, né? O mais recente. E assim, essa conjunção com essa força, a gente só vai ter 20 anos mais para frente. Eu não sei se tem algum astrólogo aí na sala, não sei se Patrícia está aí, seria bom para complementar as informações, mas a ideia é que nesses anos de conjunção fica muito mais potente o trabalho da vocação, né? Tanto no nível da consciência, como na ação, como na concretização dessa vocação na Terra. Então, realmente é um convite forte, assim, um convite certeiro para a gente trabalhar esse tema, né? Colocar em prática e colocar no mundo essas sementes que cada um trouxe, né, do seu sonho sagrado, para fazer florescer essa terra com o que tem de melhor de cada um. Então, realmente, esse é o convite. Alguém tem alguma... Já teve algum insight só de eu ter colocado essas datas e esses anos de missão, vocação? Alguém teve algum insight sobre a sua própria vida? Teve alguma ideia que já veio? É ver o que aconteceu nesses anos, né? O que aconteceu nesses anos que pode te revelar sobre a sua vocação, sobre a sua missão. Né? Esses anos, eles são anos bem reveladores. Claro, eu botei 2 anos de vocação e 2 anos de missão, mas se a gente for mais para trás, só é fazer as contas direitinho, tem outros anos de conjunção, é 1981, 1961, vão ser anos de conjunção, ou seja, de vocação. Mas pegando esses anos já dá para fazer um bom trabalho e focar, né, no momento presente, que agora é o momento de dedicar energia para isso, assim, de aproveitar essa oportunidade de dedicar energia, de não deixar passar, sabe? Porque vai ser mais fácil, vai ser mais fluido, né? As forças vão estar a favor desse movimento de expansão da consciência, de concretização da vocação na Terra. Então, se eles quiserem fazer depois, isso só para escrever, veja o que aconteceu na sua vida. Você pode botar, veja o que aconteceu na sua vida e que idade você tinha nesses anos, né? Qual era a sua idade nesses anos? No trabalho biográfico, a gente vai unir, né? A gente vai unir os anos de vocação e missão com a sua idade, né? Porque cada um tem uma idade diferente nesses anos, cada um tem uma idade diferente agora. E aí a vocação ela vai se manifestar de uma forma diferente de acordo com o seu momento de vida. Mas o fato é que esses anos têm uma influência forte no seu trabalho vocacional e no seu trabalho de missão. Ficou claro essa parte, minha gente? Me deem um retorno, por favor.
Eita, não tô vendo mais nada. Deixa eu... Tá beleza? Tá beleza. Ficou sim, Maria. Tô vendo nada aqui. Beleza. Beleza. Então, tem um tempinho ainda? Como é que tá o Cronos? Tá na hora, deu uma hora. Tá na hora. Então, além desse trabalho, dessa consciência da missão e da vocação, né, eu quero reafirmar aqui que a gente tem como maior propósito é de implementar, de colocar na prática isso, né, de que você consiga ter não só a consciência, mas as ferramentas para que a sua vocação e a sua missão ganhem vida frutífera aqui na Terra. E para isso, tem mais um tema que eu vou só poder abrir, mas a gente vai continuar trabalhando ao longo dos nossos encontros, que é o tema do Ikigai. Não sei se vocês já conheceram esse termo, é um termo japonês. A gente poderia talvez pelo menos mostrar a imagem maior um pouco. Pode me deixar pequenininha e deixar a imagem grande. Então, o Ikigai, Saulo já faz o convite para vir para a super aula do dia 18. Porque o Ikigai é uma forma da gente unir e alinhar realmente a vocação, né? A missão, a sua paixão, a sua profissão. E trazer para a Terra o que o mundo precisa, o que você ama, o que você é bom em fazer e o que você é pago para fazer. Então, o Ikigai é o nosso sonho sagrado manifesto na Terra com toda a abundância que é possível. E para chegar nesse Ikigai, a gente precisa ter um plano. A gente precisa conhecer, né, dentro das nossas leis biográficas, quais são os temas com os quais a gente tem relação, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, mas a gente precisa ter um plano para que ele seja possível. Senão a gente vai ficar um ano atrás do outro, se justificando, dizendo, mas a minha vocação não dá para me sustentar com ela, então eu deixo ela de lado, né? Ou a gente vai ficar, já sei qual é a minha vocação, então não preciso ir além. Então, ir além é o Ikigai. Então, o Ikigai, ele traz essa possibilidade real, concreta, da gente colocar em prática não só o que a gente gosta ou não gosta, mas o que é necessário para o mundo também, a nossa contribuição, e de uma forma que seja sustentável. Então, na super aula do dia 18 de setembro, às 10 da manhã, então quem ainda não se inscreveu, é importante se inscrever, né? Saulo vai botar o link aqui. A gente vai estar apresentando os 4 pilares, né, para tomar rumo na vida, e dentro desses 4 pilares tem um plano, tem a possibilidade de concretizar esse trabalho, né, e a gente vai estar fazendo o lançamento, né, do curso do Lanterna Biográfica e explicando como que, na prática, né, em apenas 8 semanas, em 2 meses, a gente vai trabalhar intensivo para que esse plano possa se materializar na sua vida. E aí, eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma questão do que a gente compartilhou hoje, ou alguma partilha. Tá, o que é em comum entre as diferentes atividades que já fizemos na vida pode ajudar a descobrir a vocação? Pode ajudar.
né? Tudo que a gente realiza, né? Tudo que a gente faz, né? O fazer tem a ver com a força do eu, né? O eu, ele faz, ele concretiza. Então, o que você concretiza tem uma força. É possível que te dê indícios, sim. Agora, no estudo da biografia, a gente vai conseguir descobrir com mais fineza, na verdade, com mais precisão, quais são os anos da sua vida que vão dar elementos mais fortes sobre a sua vocação, né? Porque os anos que eu coloquei aqui são anos que vão servir para todo mundo do planeta, independente da idade. Porque tem essa força planetária que está atuando, né? Saturno e Júpiter juntos, ou Saturno e Júpiter opostos. Então, eles em si já trazem essa força para o planeta. Então, todo mundo que tiver antenado vai aproveitar dessa força. Mas daí a gente também faz o link com os anos da vida. E aí, claro, você, num trabalho pessoal, você já vai listando as atividades que você fez e pouco a pouco, com o trabalho dos setênios e das idades, vai ficando ainda mais claro, né? Quanto mais clareza, quanto mais consciência, mais facilidade você vai ter de separar o que é excesso do que é essencial, né? E se liberando dos excessos, dos excedentes e focando a energia no que é essencial, no que faz sentido, né? No que faz sentido. Beleza. Então eu queria terminar com um poema. Posso descontar aqui? Pode. Queria terminar com um poema. Se vocês quiserem fechar os olhos, é possível, para escutar esse poema. A consciência diz à alma: considere o destino, encare-o, persista nele. Encarando o destino, fazendo prova de persistência, tu conquistarás tua liberdade. E na liberdade, teus elos com a entidade da alma do outro. Do Rudolf Steiner.